e levar informações. Olha lá, Carol, que linda, saudades das suas lives. Realmente, gente, é a primeira live do ano, tá? Estamos começando aí, gente, com força total. E aí, agora nós estamos com a semana aí da neurociência, gente. Tem muitas novidades. Eu já vou pedir para vocês, gente, peguem um caderninho, tá? Porque hoje é a primeira introdução de neurociência e neuroaprendizagem. Então, corre lá, gente, dá tempo ainda, pega o caderno, pega papel e caneta, porque nós vamos ter várias aulas falando sobre neurociência, tá bom? Então, hoje é essa introdução, e aí já vou aproveitar, gente, para convidar vocês para um aulão gratuito na quarta-feira pelo YouTube, também de neurociência. Depois eu vou deixar o link para vocês lá nos meus stories, para vocês fazerem inscrição para esse aulão, gente, gratuito sobre neurociência e neuroaprendizagem. Então, ó, não dá para perder, porque todo mundo, gente, fala muito sobre neurociência, né? Então, assim, Renata, eu escuto falando, eu vejo as pessoas, mas surgem muitas dúvidas. E a dúvida que sempre surge é assim, como é que eu trago então a neurociência para dentro da sala de aula? Eu acho que vocês já devem estar começando aí na época do planejamento, já olhando os alunos que vocês vão assumir, né, dentro da sala de aula, e falar, meu Deus, essa turma, né? Olha quantos alunos, eu tenho aluno de inclusão. Como é que eu faço com tudo isso? Por onde eu começo, gente? Então vamos lá. E eu vou trazer isso para vocês. Então anotem aí, pegaram, gente, caderninho, pegaram tudo pra gente entender então o que é neurociência, o que é neuroaprendizagem, quais são os benefícios que a gente tem usando as estratégias da neurociência. E aí eu vou ser bem clara, gente. Tem professor que quer continuar do mesmo jeito, né? Então eu falo, olha, não adianta, porque aí não tem, né? É melhor falar assim, então vamos assistir outras coisas, não precisa ficar aqui, porque assim, é para quem realmente quer aprender, tá? E eu uso as estratégias da neurociência dentro da sala de aula, eu uso, tá? Então eu posso mostrar para vocês exatamente como isso funciona com as nossas crianças. Então vamos lá, gente, começando, aquecendo aí, tá? Primeira coisa, gente, o que é neurociência, né? O que a gente escuta dizendo de neurociência? Neurociência, há pouco tempo, não se falava disso. Então, a gente precisa tirar um pouquinho da cabeça, quebrar. Gente, eu trouxe aqui, tá? Meus neurônios, trouxe o meu cérebro para mostrar para vocês. Então, a gente primeiro precisa desmistificar, né, a questão da neurociência e achar que neurociência é modismo. Então, tudo que tem neuro, nossa, é neuro, né? Tem neuro em tudo? Tem, gente. Tem neuro na arquitetura, tem neuro na culinária, tem neuro, né? Por quê? Porque entender como esse cérebro funciona é um caminho mais fácil para a gente poder fazer intervenções, ou até mesmo para a gente poder fazer com que as nossas crianças aprendam, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: neurociência é uma ciência que ela estuda o funcionamento do cérebro, tá? Em atividade. Olha aqui, tá? Antes, o que acontecia? Então, hoje é, gente, introdução à neurociência. Quarta-feira, aulão de neurociência e neuroaprendizagem. Então, não percam, tá, gente? A inscrição vai estar logo, acabando a live. Eu coloco a inscrição lá nos meus stories para vocês fazerem inscrição para esse aulão gratuito na quarta-feira. Já anota aí na agenda, tá? Então, vamos lá. Primeiro, gente, por que então que eu preciso entender como essa coisinha linda, fofa, funciona para usar dentro da sala de aula ou para usar dentro do consultório? Porque eu vou ter melhores resultados, ponto. Não tem outra explicação. Mas na minha época, gente, não dá mais pra gente ficar numa educação lacunada, uma educação que as nossas crianças não aprendem. Elas estão passando de ano por ano, gente, isso eu vou falar com tanta propriedade porque eu dou aula
já desde os meus 14 anos, acompanhei várias metodologias de ensino e antes de entender como é que era o funcionamento do cérebro, primeiro, gente, eu já era muito apaixonada pelo cérebro, tá? Quem já me conhece, quem tá na live pela primeira vez aqui, gente, coloquem aí quem tá na live pela primeira vez. O que acontecia? Eu fiz educação física. Então, eu acabei o magistério e fui para educação física. Gente, lá eu me apaixonei pelo corpo humano e, lógico, pelo funcionamento do cérebro, porque nos chama muito a atenção isso. Então, primeira coisa, eu preciso entender como isso funciona para que eu possa entender como é a minha criança e fazer as intervenções corretamente. A maior queixa, e eu também entro nesse contexto, é aquela coisa, você explicou o conteúdo, as crianças não prestam atenção, parece que você fez uma aula maravilhosa, aí você fala, meu Deus, como é que essa criança não colocou isso na prova? Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu dava aula e eu tava falando sobre crescimento vegetativo, tá? Oi, gente, pessoal, pela primeira vez, da Ariane, ó, seja muito bem-vinda. Gente, peguem o caderninho, hein, ó, tá? Hoje é introdução mesmo. E aí, voltando, né, a minha explicação, eu tava dando crescimento vegetativo. E eu expliquei para as crianças, eu fiz dramatização, tudo que vocês possam imaginar. E eu reforcei milhões de vezes que na prova, que ninguém ia me colocar, que era crescimento das plantas. Falei isso milhões de vezes. Eu tive 3 crianças que colocaram o solo fértil, o crescimento das plantas. Ou seja, onde aquela criança estava com a cabecinha enquanto eu estava falando sobre crescimento vegetativo e fazendo histórias e que essa criança não absorveu. Onde é que eu, quanto professora, errei, ou quanto aquela criança tinha um foco atencional muito baixo e que ela não conseguiu aprender. Então, primeiro, entender o que é neurociência, é estudar o funcionamento do cérebro, que não é só cérebro. Gente, parem aí, cérebro, a gente fala de cérebro, mas não é só cérebro. Eu tenho o cérebro aqui, mas isso aqui é um encéfalo. Eu tenho cerebelo. Esse cerebelo, gente, ele é importantíssimo para a aprendizagem também. Então, a gente tem dentro desse cérebro áreas que precisam ser estimuladas nessa nova geração. Não dá mais, gente. E aí, quando eu falei para vocês, peguem um caderninho, porque eu vou falar do cérebro hoje. Não dá mais pra gente pensar em aprendizagem sem eu pensar nessa neuroaprendizagem. Essas estratégias desse cérebro que eles funcionam o tempo todo, só que eu tenho áreas específicas. Olha, gente, aqui, ó, tá? Eu tenho áreas específicas, eu tenho a área da fala, eu tenho a área da leitura, eu tenho a área da matemática, eu tenho a área da sensibilidade. Então, quando essa criança ela está sendo estimulada, eu vou perceber que falta, por exemplo, memória visual. Então, se você não sabe que aquela criança tem dificuldade em memória visual, o que vai acontecer com você? Você vai continuar dando aula de uma forma errada. Então, Renata, mas eu preciso fazer uma aula diferente para cada criança? Não, tá? Por isso que a gente tem benefícios dessa neuroaprendizagem. Então, ou seja, eu vou buscar estratégias dentro da minha aula para que eu tente atingir o maior número de crianças possíveis. Primeiro ponto, vamos lá, gente, pedir para vocês anotarem, tá? O cérebro, gente, é aula hoje. Hoje é a introdução, aulão, quarta-feira. Não esqueçam de fazer inscrição, tá, gente? É um aulão gratuito, tá? Pegaram aí papel e caneta? Primeira coisa do nosso cérebro. Nosso cérebro é elétrico e químico. Isso vocês têm que anotar, tá? Por que ele é elétrico e químico? Elétrico, quando eu passo a informação de um neurônio para outro. Não vou entrar na anatomia hoje do cérebro. Quarta-feira eu entro um pouquinho mais. Eu tenho essa informação que ela vai passar de um neurônio para outro. E eu tenho uma transmissão química também, tá? De um neurônio para outro neurônio. Para ter uma transmissão química,
eu preciso de neurotransmissores. O que é neurotransmissores? É aí que a gente tem, o pulo do gato na sala de aula. Isso aqui, gente, está dentro do cérebro, tá? Ó, já ouviram falar de massa? Como eu falei, vou tentar não falar muita parte anatômica. Massa cinzenta e massa branca. Vocês sabem o que é isso, gente? Coloquem aí se vocês sabem ou se vocês têm dúvida. O que é massa cinzenta e o que é massa branca dentro do cérebro? Que a gente lê e não entende onde que é a massa branca e onde que é a massa cinzenta desse cérebro. Vocês sabem? Vamos lá? Então, ó, massa cinzenta do cérebro. Primeiro que a gente não tem só neurônios, tá? A gente tem células glias, que são importantíssimos. Sabe um cookie? Devia ter pegado um cookie. Ai, que bom, gente. Vocês não sabem, ficam aí. Gente, essa aula então é pra vocês, tá? Sabe o cookie? Aquela bolacha cookie? A bolacha cookie é a célula glia. Aquelas pontinhas, as bolinhas de chocolate são os neurônios. Então, ou seja, eu preciso da célula glia ali envolvendo aquele cérebro para poder fazer as conexões. O que é a massa cinzenta? Todos esses neurônios, isso aqui, ó, que é o núcleo do neurônio, né? Que eu tenho toda a parte do neurônio. Isso aqui é a massa cinzenta. Então, tudo isso aqui, gente, ó, todas essas cabecinhas aqui, ó, dos neurônios, tá? É o que forma a massa cinzenta. Os axônios, esses rabinhos do neurônio, formam a massa branca do cérebro. Então, quando a gente fala de massa cinzenta e massa branca, é porque ela tá dividida dessa forma. Aqui a massa cinzenta do cérebro é onde eu tenho todas essas informações. Quando a gente falava assim pra pessoa, nossa, falta massa cinzenta no seu cérebro. Gente, eu ouvia isso, né? Nossa, falta massa cinzenta. O que é uma metáfora, né? Faltava massa cinzenta. Faltava cognição e inteligência, que estava aqui. Lógico que isso era uma coisa que se falava muito antigamente. Então, a massa branca é isso aqui, ó, tá? É esses axônios. É o axônio, e aí eu vou ter os dendritos que vão passar as informações. Tá, Renata, tudo bem. Isso daí é muito anatômico. O que isso tem a ver com a minha aula? Tudo, gente. Por quê? Porque uma criança que tem TDAH, e hoje na sala de aula, podem falar, gente, vocês não têm um aluno com TDAH dentro da sala de aula. É quase que impossível. Deve ter vários alunos com TDAH. O que acontece? Ele tem uma falha num neurotransmissor que vai levar a informação de um neurônio para outro neurônio. Então a informação tá aqui. Passou. Quando vai ser transmitido para cá, eu preciso de um neurotransmissor. Imagina um carrinho, gente, tá? Que ele leva areia de um lugar para outro. É isso, gente. O neurotransmissor tá ali, que é a dopamina, que ele tá carregando a informação deste neurônio para passar para este neurônio. Quem tem TDAH, gente, tem uma dificuldade nisso, né? Tem a produção de dopamina dele é diferente. Então, essa informação não vai passar para cá. E aí que você tem que prestar atenção para este aluno na sala de aula. Então, entender que esse aluno, ele demora mais para pegar a informação e que às vezes você tem que repetir a informação 1, 2, 3 vezes. Você começa a perceber que não é uma falta de atenção, não é uma preguiça, porque a gente fala, mas ele é descomprometido. Por quê? Porque ele tem realmente essa dopamina de uma forma irregular. E por isso que a medicação faz efeito nessa produção de dopamina, certo? Aí eu vou falar, Renata, tá bom, ótimo. Sei que eu tenho que repetir milhões de vezes a informação, porque meu aluno com TDAH, isso é neuroaprendizagem. Você entender como essa criança aprende e você vai buscar. Renata, eu tenho 30 alunos dentro da sala de aula. Gente, eu também tenho, tá? Eu tenho 30, eu já trabalhei com 40 alunos. Só que nesse momento, o professor, gente, ele é o alicerce ali. Ele vai andar pela sala, ele vai tocar este aluno. Isso é neurociência, porque a partir do momento que você tocou aquele aluno e ele tá lá com TDAH
em outro planeta, não tá prestando atenção na sua aula, ele vai voltar e você continua o seu assunto, tá? Mais estratégias para vocês na sala de aula. Vocês vão começar agora, tá? Primeiro dia de aula. Renata, e aí, como é que eu faço? Eu já recebi a minha lista e eu tenho vários alunos de inclusão, tá? Vocês têm, gente, porque eu tenho, todo mundo tem, né? A Cleones falou, a sensibilidade do afeto e do toque. É isso mesmo, Cleones, isso mesmo. Ah, Samantha, fazer ele se movimentar. Isso. Então eu vou começar a entender como esse cérebro funciona. Neurociência é tudo, é isso, Cleones? Gente, quando eu comecei a entender as estratégias da neurociência, eu me tornei uma professora melhor, eu acho, né? Eu me tornei uma professora melhor, porque muitas vezes eu até cantava dentro da sala de aula, eu sempre contei muitas histórias, mas às vezes só minha verbalização não é suficiente para atender as crianças com necessidades especiais e qualquer outra criança. Então, assim, o professor se movimentando dentro da sala de aula, como a Samantha colocou, você vai mudar a sua entonação de voz. Gente, pensa, olha, eu fiz neuropsicologia numa universidade maravilhosa aqui de São Paulo. E eu ia, né, as aulas aconteciam à noite, eu saí presencial, eu saía correndo da escola que eu coordenava, chegava na universidade, e aí já chegava, né, aflita ali, toda atordoada, porque eu já chegava atrasada, porque às vezes uma mãe me parou, não consegui sair no horário. Isso já desencadeava a minha aprendizagem. Vejam, gente, que o atraso... Por isso que os pais não podem deixar a criança atrasar na sala de aula. Ai, todo dia aquela criança chega atrasada. Gente, pelo amor de Deus, o pai tem que... Avisa o pai que tem que colocar um horário um pouquinho antes. Por quê? Gente, qualquer pessoa que chega atrasada na sala de aula e uma criança com TDAH, piorou. Por quê? Porque a dinâmica já aconteceu, ele já organizou o material, você já cantou, você já pegou a agenda, você já pediu para abrir o livro, aí ele chega 10 minutos, não tô falando de chegar a 30 minutos, 10 minutos atrasado, quer dizer, a lição já tá na lousa. Essa criança com TDAH, ela vai ficar angustiada a aula toda e ela não vai render. Vejam, gente, que essas coisas são importantes que a gente fale na primeira reunião de pais. Então, entender neurociência, como é que esse cérebro funciona e também como você pode conduzir a sua primeira reunião de pais e o seu primeiro dia de aula é fundamental. Outra coisa que entender neurociência é importante, tá? E eu falo isso para os meus pais na primeira reunião de pais. Eu falei para vocês pegarem um caderninho, gente. Anotem aí, isso é neuroaprendizagem. Primeiro, quem dá aula de manhã? A criança vai para a escola sem café da manhã. Esquece. Para com essa história dessa criança ir para a escola sem nada no estômago. Quando a gente entende de neurociência, gente, essa criança, quando ela não comeu alguma coisa, o cérebro dela ainda está em processo de sonolência. Então, quem dá aula de manhã, gente, sabe, eu tô dizendo, as crianças entram 7h30, 7 horas. Quando é 8 horas, eles começam. Professora, vai demorar o horário do lanche? Professora, eu tô com fome. Dali pra frente, esquece a sua aula. Então, ou seja, olha o perigo, tá? Primeiro, gente, eu tô falando de coisas básicas do dia a dia. Atraso na sala de aula. Esses pais não podem atrasar, tá? Então, quando eu comentei com vocês que eu ia pra faculdade, pra neuropsicologia, e chegava às vezes atrasada, eu chegava tão angustiada que eu demorava pro meu cérebro mexer ali, se organizar todos os neurônios para falar, meu Deus, onde que a professora tá? Né? Que ela tá falando? Que assunto que ela tá dizendo ali? E assim, realmente, as nossas crianças são. Então, atraso, tá? Criança com fome. Então, são fatores que a sua aprendizagem não vai acontecer. Você pode fazer de tudo na sala de aula. Outro ponto importante que a gente entende de neurociência, gente, o sono.
Esses pais precisam entender que essas crianças precisam dormir. Por que que ela... ele não dorme, ele fica no videogame, no dia seguinte ele tá super bem. Esquece. Hoje, gente, saiu uma pesquisa esta semana falando da importância do sono. Vou falar de outra pesquisa também, gente. A importância do sono para a aprendizagem. Então, essas crianças que dormem tarde, tá? Que ficam até tarde no videogame ou no celular, não aprendem. Ou aprendem num processo menor, tá? Numa equaliza... não tem como. Não existe. Então, existem fatores que você na sala de aula, entendendo a neurociência, vai perceber que essas crianças precisam de café da manhã. Então, ou seja, criança com fome não aprende, tá? Gente, olha que legal o Instagram. Nem eu sabia, eu fiz assim, ele fez também. Nem eu entendi isso daqui, vocês viram? Deve ser alguma atualização do Instagram. Então, ó, fome, tá? Sono, esquece. Outra coisa que incomoda uma criança, por exemplo, com TDAH. E aí eu tô falando do TDAH, gente, porque é o que a gente mais tem dentro da escola, tá? Você quer explicar um conteúdo, você viu, Paty, né? Eu fiz assim, o Instagram soltou em umas bolinhas. Então, vamos pensar no seguinte. Essa criança com TDAH, ela toma medicação quando? Quando vai para a escola. A mãe dá a medicação, ok? Ela deu lá a medicação. Aí essa medicação, ela tem geralmente um tempo de curto, de 4 horas, dependendo da medicação. Pensar Ritalina, concerta tem um pouquinho mais, mas vamos pegar numa medicação que tenha por volta de 4 a 6 horas. A mãe saiu de casa, gente, por isso que vocês precisam entender isso aqui, ó. Precisa entender. A criança saiu de casa, a mãe deu a medicação, ok? Você vai deixar para explicar o conteúdo que horas da sua aula, aquele conteúdo pesado, aquele conteúdo de matemática. Você sabe que horas que você vai ter que ensinar, gente? É logo no começo da aula. Por quê? Porque é onde a medicação está no nível alto. Quando você vai explicar um conteúdo mais pesado, um conteúdo novo, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, eu tô falando da turma da manhã, mas à tarde é a mesma coisa. 11 horas, esse cérebro, a medicação já tá no fim dessa criança. Ela não vai prestar atenção. Então vejam que entender cérebro, entender como isso funciona, você vai buscando estratégias para que você faça com que a tua turma aprenda melhor. Óbvio, tá? Então, vejam, né? Ó, eu falei várias coisas aqui que vocês foram anotando. Então, nosso cérebro ele é químico, ele é elétrico, ele precisa de fatores para aprender, ou seja, cérebro com fome não aprende, cérebro com sono não aprende. E eu falei para vocês que eu ia falar sobre um artigo científico novo, tá? Olha que legal. Essas dicas são para todas as crianças. É isso mesmo, Paty, para todas as crianças. Para todas. Por isso que eu falo, às vezes a gente fala assim, vou fazer só para aquela criança, porque eu tenho... Não, gente. Todo mundo vai ser beneficiado, tá? Quem tem TDAH, quem não tem, quem tem outra comorbidade, ou quem não tem comorbidade nenhuma, ou quem não tem nada. Todas as crianças vão ser beneficiadas neste processo. Outro ponto importante que essa pesquisa trouxe, eu falei para vocês sobre o sono. O que acontece com o nosso cérebro? Aprender gera esforço. Tudo que é aprendizagem nova, eu preciso de maior desgaste neurológico. Eu preciso que os meus neurônios comecem, queridos, vai, trabalha. A Renata tá aprendendo algo novo, tá? Ela tá lendo, ela tá focando. A professora tá dando uma matemática ali. Tô falando da matemática porque é sempre a matemática ali que pega. Presta atenção. E aí o professor faz o que, gente? Presta atenção que essa matéria é muito difícil. Outro erro. Quando a gente fala isso, o que o nosso cérebro entende? Meu Deus, eu não posso me distrair, porque a professora Renata disse que tudo isso é muito difícil e que vai cair na prova. O que acontece com o seu cérebro? Ele vai liberar substâncias de preservação
da espécie, tá? Quando eu falo, gente, você tem que aprender o que é neurociência, você tem que entender o que é neuroaprendizagem. Eu falo isso, gente, porque eu dou aula há muito tempo. Outro dia eu recebi no meu Instagram, deixei até aí, né? Porque eu acho que a pessoa foi muito infeliz. Ela fez um comentário dizendo que eu falo as coisas porque eu nunca dei aula na vida. Oi, né? Eu dou aula há 36 anos, gente. 36 anos no chão da sala de aula. E não só na universidade, não. Eu dou aula com crianças pequenas, né? Que correm, que falam, professor, ele pegou meu estojo, professor, é isso, né? Então, eu falo, só sabe o que é ser professor, gente, quem passa pelo chão da sala de aula. Ninguém vai me convencer do contrário. Pode vir qualquer pessoa, pode vir lá um grande mestre que estudou tudo, ele estudou na teoria, ele sabe o que é sala de aula. Se ele nunca entrou, nunca pôs o pé na sala de aula, a nossa conversa vai ser outra, tá? Então, é isso, gente, tem que saber o que acontece dentro da sala de aula. Ninguém vai me convencer do contrário, não vai. Pode vir diretor, pode vir coordenador, pode vir doutores, pode vir o que for. Ai, porque a aprendizagem acontece isso. Tá, fácil. Bota dentro da sala de aula com 30 crianças, para essas crianças ficarem, mas não é 1 hora não, porque 1 hora é fácil. Ficar com eles 4 horas e meia, tá? Naquele pique assim gigantesco. Então, quero ver, né? Gente, você não tem razão? Fala se eu não tenho razão. Falar é muito fácil, quero ver estar no chão da sala de aula, com todas essas diferenças que a gente tem, com inclusão, com conteúdo, com BNCC, com prova, com tudo o que for, né? A Kézia falou, perfeito, Renata também. Gente, às vezes eu escuto até umas psicólogas, psicopedagogas, porque o professor tem que fazer isso. Aí eu falo, querida, você já foi pra sala de aula? Sabe o que é? Sabe como as coisas funcionam lá dentro? Aí depois a gente conversa, né? Então, é bem assim, gente. Mas, independente ou não, a gente tá com essas crianças. Então, a gente vai fazer o melhor. Eu falo, seja a melhor professora que o seu aluno possa ter. Eu sempre falo, eu queria muito... eu nunca esqueço, gente, eu vou contar uma coisa da minha filha. Ela sempre acompanhou. Vocês devem estar acompanhando ela aí, porque ela quer ser pedagoga. Mas ela era pequenininha e eu fazia muitas coisas para os meus alunos. E um dia ela fez assim, nossa mãe, eu queria muito ser sua aluna. E aí eu fiquei toda lisonjeada, né? Eu falei, nossa, que legal, né? Ela falou, nossa, mãe, eu queria... Porque você faz tanta coisa legal para os seus alunos. A minha professora não faz nada disso. Aquilo me doeu tanto, porque assim, eu estava fazendo... muito, né? E me doando muito para os alunos, e é isso que a gente faz. E eu via que a minha filha não tinha isso, né? Que o professor dela não se doava tanto quanto poderia. Então a gente tem que ter esses dois equilíbrios, né? Tem professores e professores, mas vamos falar de nós, professores memoráveis, né? Que sabemos o que é o chão da sala de aula, mas que a gente não desiste, que a gente vai atrás da nossa criança, que a gente vai buscar informação e que a gente quer que a nossa criança aprenda. Gente, é maravilhoso. No final do ano, você vê a evolução do seu aluno. E talvez você tenha o reconhecimento dos pais e talvez não tenha esse reconhecimento também. Mas é você encostar a cabeça no travesseiro e você falar assim, eu fiz o melhor por aquele aluno, tá? Eu vi que tem muitas perguntas aqui, eu vou respondendo essas perguntas. Deixa eu ver, alguém colocou aqui... sobre uma criança auditiva. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, eu vou pedir para vocês, se vocês puderem colocar as perguntas no pontinho de interrogação, é mais fácil, tá? Porque aí vão vindo os comentários e eu não consigo acompanhar. Então, põe no pontinho de interrogação que eu consigo ver as perguntas, tá bom? Então, aproveitando, gente, quarta-feira, às 8 horas da noite, pelo meu canal do YouTube, a gente vai ter um aulão de neurociência gratuito. Faz a inscrição e além de fazer a inscrição, gente, convidem as pessoas. Se cada um de vocês, a gente tá com um grupo bem grande aqui, se cada um de vocês convidar 3 professores, olha que legal, meus professores estão aí, que legal, ó, o Júnior tá aí, gente, eu sempre falo dele, falo o tempo todo, Júnior, eu falo tanto de você,
porque você é um professor memorável. Você não sabe o quanto eu falo de você, né, gente? Professor de educação física memorável. Depois eu te conto quanto eu ando falando de você por aí. Mas é porque eu vejo, gente, o brilho nos olhos do professor, sabe? Aquele professor que encanta. Então, olha, vamos lá. Eu comentei com vocês sobre o sono, sobre a fome, sobre o TDAH, que você tem que começar o conteúdo logo no começo da aula, tá? Para que ele possa estar ali focado. Outro fator que influencia na aprendizagem, gente, é calor e frio. Então, uma sala de aula, e nós sabemos que às vezes não é a realidade de todo mundo que tem ar-condicionado, que tem ventilador, quando tem, né? Quando funciona. Mas uma sala de aula abafada, no calor, isso acaba prejudicando. Eu vou contar para vocês algumas estratégias que eu faço, tá? Isso é neurociência, isso é neuroaprendizagem, isso é entender como é que essa criança, que ela não vai render e você, professor, vai se desgastar na sala de aula, pedindo, vira pra frente, já falei, abre o livro, vocês não prestam atenção, vai cair na prova, o conteúdo é difícil. Vou falar até, o Júnior tá aí, que é meu professor de educação física, que eu coordenei ele do mais de 10 anos, fui coordenadora dele, acho que muito mais, né, Júnior, de 10 anos. Seus alunos voltaram da educação física. Como é que eles voltam para a sala de aula, gente? Pensa, você vai conseguir dar aula logo depois da santa aula de educação física? Não vai, tá? Esquece. Você vai ficar, eles querem beber água, eles estão com calor, ou eles voltam da educação física, a gente brigando porque um errou o chute, o gol, e aí você que não tem nada a ver com a aula de educação física, eles começam a discutir com você porque foi injusto, porque o professor deu ponto para o grupo anterior. Então, eles chegam na sala de aula com aquela adrenalina, tá? O que acontece, gente? Com a dopamina, noradrenalina, serotonina, tudo que vocês acham que é neurotransmissor, no caráter máximo. Aí você quer dar aula de matemática. Esquece, você não vai conseguir fazer com que eles prestem atenção. Aí o que você vai fazer, gente? Olha o que eu faço, tá? Não sei se tem alunos meus aí, geralmente eles entram às vezes para me dar tchau. Muitas vezes, eles já entram, gente, eu já deixo a sala ou com as janelas todas abertas para ficar um pouco mais fresquinho. Eu já coloco uma música, e às vezes eu coloco uma paisagem quando você tem essa possibilidade na louça. Então eles já entram em caráter de silêncio. Aí eu falo, eu vou acalmando esse cérebro, eu vou acalmando esse coração. Às vezes eu demoro, gente, uns 10 minutos. Aí eu peço para eles fecharem os olhos. Sabe o que eu faço, gente? Quem é aluno meu sabe disso, tá? Às vezes eu faço massagem um por um, né? Vou fazendo massagem. Outro dia eu pedi para eles tirarem a meia e o tênis. Aí eles falaram, mas professor, a gente vai ficar descalço? Vai ficar descalço na sala. Por quê, gente? Porque eu não ia conseguir ensinar nada. Só que eu tenho que ensinar, eu tenho que dar conteúdo ali naquele momento. Então, às vezes eu demorei 10, 15 minutos numa estratégia pós-aula de educação física. Aí o que eu faço com isso, gente? O cérebro do meu aluno tá a 1000 para aprender. Então eu preciso, o exercício físico ele é importante e eu vou estimular muitas substâncias químicas ali, mas eu vou ter que organizar isso para que aquela minha criança aprenda, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, quando a gente fala de neurociência, de neuroaprendizagem, por exemplo, tem crianças que não podem, quem tem PAC alterado, que é o processamento auditivo central, o famoso PAC, tá? Ah, minha criança eu recebi que aquela criança tem PAC alterado. Gente, se ela tem um PAC alterado, ela não pode sentar do lado de portas, paredes e janelas. Vocês percebem que a gente vai começando a entender um pouquinho e fazer esse jogo dentro da sala de aula, tá? O professor de educação física também pode ajudar usando os últimos 5 minutos. É isso mesmo, ó, gente. O Júnior, ele foi meu professor de educação física e eu sempre falava pra ele, Júnior, quando falta 5 minutos para acabar as aulas, faz um volta calma com eles. E aí, o que ele fazia na quadra?
Ele punha todo mundo sentado, às vezes ligava os ventiladores, às vezes colocava música, às vezes contava uma história. Então, ele já voltava com aquelas crianças um pouco mais calmas para entregar na mão do professor. Mas a gente sabe que nem todo professor tem essa consciência, né? Já volta assim a 200 por hora. Então, vejam, gente, que entender como é que esse cérebro aprende. Outra coisa importante, aí, gente, na quarta-feira, hoje é só um esquenta, tá? Hoje é só um esquenta. Outra coisa importantíssima, quem trabalha com educação infantil. Quem trabalha com educação infantil, gente, parem de querer que essas crianças fiquem 4 horas sentadas pintando desenho. Essa criança, ela tem um outro processo neuronal acontecendo aqui. A gente tem, alguém falou da volta à calma aqui, voltando para a sala de aula fazendo exercício de respiração. É isso mesmo, quem foi? Lua Mardi. É isso mesmo, né? Então, gente, são estratégias. Por exemplo, Mindfulness. Gente, quem não conhece, vai buscar uma informação, tá? É uma técnica para a gente pensar sobre o que o nosso corpo, o que está acontecendo com o nosso corpo, pensar sobre o pensar. Então, isso é bem bacana. Então, assim, tem uma caixinha, eu não tô com a minha aqui, de Mindfulness que você faz com as crianças. Você não precisa nem ser um grande especialista, mas dá para você fazer isso. Então, ó, Mindfulness são estratégias que funcionam dentro da sala de aula. Na quarta-feira eu trago mais estratégias, certo? Então, vamos lá, vamos pensar já, né? Olha quanto tempo, gente. Eu falo que é a primeira live do ano. Aí a gente vai se empolgando aqui. Então, olha, na educação infantil, a gente tem que entender que esse cérebro não está totalmente maduro, tá? A primeira área desse cérebro que ela se forma no bebê, na criança, é o nosso córtex motor, que ele fica aqui, ó, gente, é isso aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ó, é o nosso córtex motor. Por isso que as nossas crianças precisam de corpo. Elas precisam de ter estratégias sensoriais. Parem de fazer essas crianças de educação infantil copiar. Olha, eu recebi, vou contar um negócio pra vocês, gente. Eu atendo uma criança que tá indo pro 1º ano, tá? De uma escola particular. E aí eu pedi o PEI e a coordenadora me mandou as atividades que vão ser feitas durante o ano para eu olhar. Gente, sem brincadeira, como é que alguém ainda imprime folhas assim? Porque pegar no Google, a gente tem até coisas boas no Google, mas eu preciso saber o que eu preciso dar para as minhas crianças. É uma folha inteirinha com cópia A. Aí tava lá, cópia do B. Copiar traçado, tudo bem. Então, esse é o meu objetivo. Mas esse não é o objetivo da alfabetização. E aí eu falei pra ela, pra escola, falei, vocês alfabetizam por qual método? Tradicional. B mais A, BA. Ui, 2024? Método tradicional? A gente já sabe que isso não funciona. Funciona para algumas crianças, mas não é a grande maioria. Então, por que eu falo da alfabetização? Porque eu alfabetizo pelo método fônico, mas no meu método não é engessado. Eu uso multiletramento, eu uso projetos. Então, eu alfabetizo... Gente, eu alfabetizo as crianças no consultório. Crianças com síndrome de Down, com síndrome do álcool fetal, crianças autistas, crianças com dislexia. Eu alfabetizo. Crianças que eu peguei no doutorado. Quem não me conhece, que tá entrando na minha live pela primeira vez... O ano passado, eu fiz 1 ano, foi meu doutorado. Eu peguei crianças de 10, 11 anos que não sabiam escrever um nome em 6 meses. Então, assim, não é passe de mágica, é estratégia. É como fazer, é como intervir de forma adequada, tá? Então, eu preciso sim entender como este cérebro funciona, porque lá na educação infantil, esse córtex motor, ele está sendo preparado e formado. Uma área que não está preparada na educação infantil, por conta da parte neurológica, é o meu córtex frontal, é isso aqui, ó, esse lobo frontal, que é essa parte aqui, ó. Ela não está formada.
Se ela não está formada, como é que eu quero que a minha educação infantil fique sentada? Como é que eu quero que a minha educação infantil se planeje? Como é que eu quero que ela se organize se eu não ensinei? Eu preciso de um ensino explícito. Mito. Ah, a criança tem o tempo dela. Ela vai aprender. Isso é mito. Isso é mito, gente. Eu não vou pôr uma criança de 6 meses para andar, óbvio. Mas uma criança de 1 ano e 2, que não fica em pé e que não tá com as firmezas para o caminhar, tem algo errado. Uma criança de 2 anos que não fala, não, põe na escola que resolve. Vai ajudar? Pode ser que ajude. Mas espera aí, tem algo errado nisso. E é isso que a neurociência nos traz, é entender o que é esperado para cada faixa etária, que são os marcos de desenvolvimento. Eu entender que uma criança com 2 anos não fala nada e que tá tudo bem, gente, isso é fechar os olhos. Então, você, professor, achar que seus alunos com 2 anos, que não estão conversando, que não falam, que não imitam, que não balbuceiam, 2 anos, gente, ele tá falando, é fechar os olhos. Eu não posso dizer para os pais que tem algo errado. Pelo amor de Deus, tem que dizer, vai buscar informação, vai atrás de um neuro, vai atrás de uma fono, vai atrás. Vejam, só para dar uma encerrada na live, eu vou contar para vocês um caso. Guardem esse caso, gente. Isso aconteceu comigo, tá? Na coordenação pedagógica, uma professora minha, isso antes da pandemia, o Júnior, que é meu professor, ele talvez lembre deste fato porque eu contei. A professora fez assim para mim, presta atenção, gente, nisso. Renata, eu acho que a minha aluna, ela dava aula para a última etapa da educação infantil, tá? Nessa escola que eu coordenava se chamava pré. Então ela fez assim, Renata, eu acho que é 5 aninhos. Renata, eu acho que a minha criança, vou criar um nome lá, a Joana, ela precisa de fono. Aí sempre, antes de chamar a mãe, eu sempre pegava a criança e olhava, falava, então pede pra criança vir aqui na minha sala, eu vou bater um papinho, vou perceber se ela precisa de fono ou não e vamos encaminhar para uma fono, para uma outra avaliação. Eu nunca chamava os pais sem ter passado por uma triagem comigo. Olha isso, gente. Isso é um alerta, tá? Bem sério. A criança começou a falar comigo, me chamou a atenção o tamanho da língua dela. Então, parecia que a língua dela era maior do que estava, Se a gente pensar na caixa craniana aqui na nossa cabeça, era maior do que a boca. Aquilo me chamou muito a atenção, porque a língua era maior do que cabia, E aí eu falei, realmente, vamos... Só que eu já tinha um estudo de neurociência. O que eu desconfiei? Que tinha algo no cérebro dessa criança. Aí encaminhei para fono e pedi para fono, olha, falei para mãe, assim que você colocar o pé na fono, você pede para fono me ligar. Adivinha, gente? Bingo, eu tinha certeza. Uma leve microcefalia. Então não era a língua dela que era maior, era a caixa craniana que era menor. Vejam que ali comprometia outras coisas além da fala. Comprometia uma aprendizagem, comprometia uma memória, comprometia foco atencional, planejamento e outros pontos. Então, quando a gente percebe a neurociência, é você perceber, gente, por que quando a gente é mãe, é pai, a gente leva os filhos no pediatra, o pediatra pega a fita métrica e mede a caixa craniana e faz aquele gráfico, Ele fala, não, mãezinha, tá tudo bem, tá acompanhando peso, altura e encéfalo. Por quê, gente? Porque o tamanho do cérebro influencia para a aprendizagem. Ele tem que estar de acordo com o corpo físico. Então, se eu tenho uma criança que tem uma macrocefalia ou uma microcefalia, que você percebe que tem algo errado ali, é lógico, você quanto professor, você não vai falar isso para a família, Não, a Renata pediu para eu falar. Vai falar isso para a família, mas você já consegue perceber que tem algo errado. E aí você vai encaminhar para o especialista e deixa o especialista falar.
tá? Então, vejam, gente, ó, eu falei hoje milhões de benefícios de aprender neurociência. Milhões. Quem entrou na live agora vai voltar à live, vai anotar, eu vou deixar ela gravada, tá? Porque o que eu trouxe para vocês, gente, é muito importante. É o nosso, ó, pontapé inicial para neurociência, que vai ser agora janeiro e fevereiro, tá? Notem aí, gente. Primeiro, ativem as notificações. Por quê? Porque o Instagram, ele só... eu de novo, ó, eu faço joia e o Instagram coloca aqui as coisas malucas. Gente, o Instagram, ele entrega para quem ativa as notificações. Vai ter cursos presenciais também. Guardem aí, gente. Tem muita coisa boa chegando. Muita coisa. Tá tudo muito organizado. Então, assim, agora vai ser o mês da neurociência, tá? Então, ó, acabando a live, eu vou deixar lá nos stories um link para inscrição do aulão gratuito. E eu vou pedir um favor para vocês, gente, que cada um de vocês manda no grupo de WhatsApp dos professores. Tô de férias, não quero saber. Não, gente, então não é professor memorável, né? Tá de férias? O que custa? Vamos estudar, gente. Vamos ler um pouquinho, vamos, né? Para coordenação pedagógica. Tem o meu de coordenação pedagógica na plataforma, tá lá liberado, tá? Entra lá na plataforma, Renata Flis, de coordenação pedagógica, tá liberado, gente. A plataforma tá liberada para vocês. Lá tem curso de alfabetização, material dourado, coordenação pedagógica. E em breve vai ter psicologia do desenvolvimento. Em breve também neurociência. Mas por enquanto a gente tá... quase bati aqui na caneca. Então agora é neurociência, tá? Então, por isso que eu tô falando. Anotem aí, gente. Chamem as pessoas. Compartilhem. Mandem esse link. Fala, gente, ó, vai ter um aulão gratuito da Renata sobre neurociência na quarta-feira. Então, mesmo que você tá na praia, que você não voltou, gente, põe os pezinhos lá pra cima. Põe lá. E é 8 horas da noite. Então, dá pra descansar e assistir, tá bom? Gente, muito obrigada. A primeira live do ano, ó, lotou aqui. Fico muito feliz em ver vocês, ver pessoas que sempre me acompanham, pessoas que estão aqui pela primeira vez. Muito feliz. Deixa eu ver, gente, tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo respondê-las. Acho que eu já consegui responder todas. Então, gente, ó, quarta-feira, aulão gratuito de neurociência, só que vai ser pelo YouTube, porque lá eu consigo mostrar imagens, consigo mostrar mais coisas aí pra vocês, tá bom? Gente, ó, beijo. Corre lá nos stories que eu já vou deixar o link pra vocês fazerem inscrição pro aulão gratuito, tá bom? Gente, beijo. Bom restinho aí de férias, que eu sei que alguns de vocês já estão de férias, alguns já retornaram, tá bom? Gente, beijo, beijo. Tchau.